Dinamarca aumenta gastos com defesa em vista da guerra russa de longo prazo. A Dinamarca aumentará os seus gastos com defesa em mais de 5,1 mil milhões de dólares ao longo dos primeiros 4 anos, a fim de acelerar os investimentos em capacidades militares, uma vez que o governo alertou que a Rússia está preparada para uma guerra de longo prazo. Com a guerra na Ucrânia atingiu seu 800 dia e a batalha mostra poucos sinais de resolução no futuro próximo, os países europeus estão a redobrar os esforços para injetar mais fundos na sua postura militar. O governo dinamarquês anunciou esta semana que iria aumentar novamente as despesas de defesa do país entre 2024 e 2028. No ano passado, o país escandinavo já se tinha comprometido a investir 21 mil milhões de dólares na defesa durante a próxima década. Os gastos com defesa da Dinamarca em 2023 foram de 8,1 mil milhões de dólares, um aumento de 39% em relação ao ano anterior. De acordo com o Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo, a situação de segurança da Europa piorou desde que decidimos o acordo de defesa dinamarquês no verão passado. A Rússia está preparada para uma guerra de longo prazo e poderá representar uma ameaça potencial para os aliados da OTAN dentro de alguns anos, disse o ministro da Defesa dinamarquês Troels Lund Poulsen. Os fundos adicionais irão para o reforço da primeira brigada pesada do Exército, que é o pacote avançado da Dinamarca atribuído à Força de Resposta da OTAN, adquirindo mais sistemas de defesa aérea baseados em terra e reforçando as capacidades de guerra de submarino da Marinha. A unidade em questão terá de ser destacada num curto espaço de tempo com base nos padrões da OTAN e receberá novos tanques e veículos de combate e infantaria. A Dinamarca faz fronteira com os mares Báltico e do Norte ao longo dos seus 8.750 km de costa, que podem ser vulneráveis no caso de tensões entre a OTAN e a Rússia na região. Após o desinvestimento dos submarinos de Copenhague em 2004, os legisladores têm discutido a possibilidade de adquirir e até alugar novas plataformas submarinas. Opinião. Com os navios de guerra chineses ancorados no Camboja, os Estados Unidos precisam de responder. A recente atracação de navios de guerra chineses na base naval de Win, no Camboja, marcou a inauguração não oficial do primeiro posto naval ultramarino da China na região Indo-Pacífica, apenas o segundo no geral. Estas últimas mobilizações, que exigem uma resposta robusta do governo americano, sinalizam como a China planeja alavancar sua crescente presença militar global para impedir que as forças dos Estados Unidos intervenham numa crise de Taiwan. Durante anos, as autoridades chinesas e cambojanas insistiram que as remodelações da base naval de Rin, uma instalação de águas profundas localizada ao longo da costa do Golfo da Tailândia, nunca se destinaram a acomodar navios militares chineses, mas essas negações evaporaram quando as corvetas chinesas atracaram na base naval de Rin, que agora ostenta uma quase réplica do cais de 363 metros de comprimento instalado na única outra base naval chinesa no exterior, no Djibouti. Ambos os cais são grandes o suficiente para atracar qualquer navio da Força Naval da China em rápido crescimento, incluindo seu porta-aviões tipo 003 Fujian, com aproximadamente 300 metros de comprimento, que passará por testes no mar este ano. Entretanto, a frota da Marinha dos Estados Unidos tem quase metade do tamanho que tinha há 40 anos. No entanto, a base naval de Rin e o Djibouti representam apenas 2 nós na estratégia mais ampla de bases ultramarinas de Pequim. No início deste ano, a Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos alertou ao Congresso de que a China está a perseguir outras bases navais e a expandir seu acesso militar na Birmânia, Cuba, Guiné Equatorial, Paquistão, Seychelles, Sri Lanka, Tanzânia e Emirados Árabes Unidos. Conseguir uma posição segura em qualquer um destes locais, muitos dos quais estão situados perto de locais militares sensíveis dos Estados Unidos, proporcionaria ao Exército de Libertação Popular da China um ponto de vantagem para monitorar e controlar rotas marítimas vitais. No caso do Camboja, isso inclui o Estreito de Malacca, através do qual flui 30% do comércio mundial. Embora a China continue decidida a rivalizar com o domínio dos Estados Unidos, Pequim não procura espelhar a presença militar global expansiva e dispendiosa da América. Em vez disso, o objetivo da China é neutralizar a eficácia da rede americana.
Mais especificamente, a pouca compreendida doutrina de defesa avançada da China centra-se na implementação de mais militares no estrangeiro, onde os adversários da China, principalmente os Estados Unidos, são mais fortes, como o Médio Oriente. Em certos casos, a China está de olho em novos postos navais adjacentes às bases físicas dos Estados Unidos. Em outros lugares, seu foco é estabelecer uma presença perto de pontos de estrangulamento marítimo frequentados por navios militares americanos. Ao pré-posicionar as suas forças armadas desta forma, os estrategistas chineses avaliam que Pequim tem uma chance razoável de atacar instalações militares americanas e outros alvos de alto valor, e mesmo durante uma guerra por Taiwan, complicando assim a capacidade de Washington de enviar estas e outras forças para a China, periferia. Da mesma forma, ao projetar poder a partir de locais mais distantes, como a África Ocidental, a China poderia complicar gravemente a capacidade de Washington de mobilizar rapidamente os meios militares dos Estados Unidos estacionados ao longo da costa oriental da América para combater na Ásia. Até agora, o Camboja não incorreu em quaisquer custos pela sua decisão de acolher as forças chinesas. Noutros casos, as intervenções diplomáticas destinadas a contrariar a estratégia da base da China foram insuficientes. Por exemplo, os avisos dos Estados Unidos aos Emirados Árabes Unidos em 2021 levaram a uma breve interrupção na construção da base secreta da China naquele país, mas a construção foi retomada silenciosamente 2 anos depois. A Casa Branca enviou uma delegação diferente de alto nível para a Guiné Equatorial também em 2021, apenas para descobrir mais tarde que o vizinho Gabão já tinha concordado em receber forças chinesas no seu solo. Já passou da hora de Washington abandonar sua abordagem ad hoc distraída em relação aos objetivos de base de Pequim. Através de uma supervisão reforçada e de uma melhor coordenação, o Congresso pode e deve liderar o caminho para garantir que sejam implementadas políticas para antecipar e impedir os movimentos da China. Em países onde o governo dos Estados Unidos avalia que Pequim está a procurar cursos de acesso militar novos ou alargados. Para começar, o Departamento de Defesa deveria nomear imediatamente um alto funcionário para sincronizar a estratégia interna e os recursos nesta matéria. A Casa Branca deveria igualmente nomear alguém para liderar a resposta e o planejamento intergerenciais. Atualmente, nenhum funcionário do gabinete do Departamento de Defesa da Casa Branca tem essa responsabilidade. Para além da supervisão de rotina, os legisladores deveriam considerar ordenar uma avaliação abrangente do Departamento de Defesa para examinar de que forma as novas instalações militares chinesas poderiam alterar o equilíbrio de poder global e complicar a postura das forças dos Estados Unidos em regiões chaves. A avaliação também poderia levar o Congresso a considerar a concessão de autoridades novas ou ampliadas às agências de poder executivo e à comunidade de inteligência para combater os movimentos militares da China, tal como fez durante a Guerra Fria para frustrar o impulso da União Soviética para a primazia das bases no exterior. Por último, o Congresso deveria também enviar delegações para países com bases chinesas atuais ou potenciais, não só para reforçar os laços diplomáticos, mas para oferecer apoio tangível que possa dissuadi-los de acolher uma instalação militar chinesa. Salvo uma ação rápida dos Estados Unidos, os navios de guerra chineses, agora ancorados no Camboja, poderão em breve seguir rumo a novos postos avançados chineses. Se tais mobilizações se concretizarem, poderão marcar um cerco estratégico que deixará Taiwan e os interesses dos Estados Unidos no Indo-Pacífico vulneráveis. O regime de Kiev está perdendo mais de 1.000 soldados por dia no fronte. Os dados reais do conflito parecem cada vez mais catastróficos para o regime de Kiev, além das pesadas perdas materiais e da inutilidade da ajuda ocidental. A Ucrânia sofre com uma taxa de mortalidade crescente no campo de batalha. O número de ucranianos mortos e gravemente feridos em combate alarmou as autoridades locais ocidentais sobre a impossibilidade de Kiev continuar a lutar a longo prazo. Segundo dados divulgados pelas autoridades russas, pelo menos 8.280 soldados ucranianos foram neutralizados durante uma semana no campo de batalha. Além das baixas humanas, a lista de equipamentos inimigos destruídos pelos russos durante os combates inclui pelo menos um obuseiro propulsado Paladin de 155 mm fabricado nos Estados Unidos, bem como quase 30 sistemas de artilharia fornecidos pelo Ocidente. A maioria das mortes ocorreu na tentativa frustrada da Ucrânia de lançar uma ofensiva na região do Donbás. Os russos têm mantido um avanço lento, mas seguro, libertando uma ou duas aldeias por dia e consolidando posições de interesse estratégico. Por outro lado, a Ucrânia mantém uma tática irracional de ataques frontais, enviando um grande número de soldados ao mesmo tempo para áreas de alto risco, onde a maioria dos soldados ucranianos morrem rapidamente devido ao poder de fogo da artilharia russa. Muitos analistas chamaram as posições da linha de frente em Donbás como verdadeiras zonas de matança,
nas quais os ucranianos são enviados para a morte certa pela artilharia russa sem sequer a enfrentar diretamente o inimigo. Recentemente, as aldeias de Novo-Mikhailovka, na região central da República Popular de Donetsk, e Bogdanovka, uma cidade estratégica perto de Chassovyar, foram completamente libertados pelas forças da Federação da Rússia. Os ucranianos, em desespero, lançaram 2 grandes ataques frontais, tentando recuperar o controle territorial destas cidades. As tropas, como seria de esperar, não pareciam ter qualquer preparação nem as competências técnicas necessárias para enfrentar situações de combate com o objetivo de tomar território. Com a maioria dos seus atuais militares sendo recrutas recém-treinados, os ataques ucranianos tornaram-se uma espécie de suicídio coletivo, com soldados inexperientes a irem para a morte certa em operações sem qualquer possibilidade de sucesso. O resultado de Novo-Mikhailovka e Bogdanovka não foi diferente, com destruição massiva de pessoal e equipamento militar, gerando perdas irreversíveis para Kiev. Os números da semana passada provam que mais de 1.000 ucranianos são neutralizados por dia na operação militar especial. As perdas de Kiev são constantes e elevadas, enquanto o número de baixas russas diminui cada vez mais a cada dia. À medida que as posições libertadas por Moscou se tornam seguras para as tropas, a Rússia continua com a sua meia estratégia adotada em 2022. Salvar vidas e usar, tanto quanto possível, no uso de artilharia e tecnologia militar avançada para causar danos ao inimigo sem gerar efeitos colaterais entre civis. Ao contrário dos ucranianos, os russos têm uma estratégia militar focada em evitar baixas, mesmo que se atrase o resultado final da operação especial. A vitória dos russos não é mais uma possibilidade, mas uma certeza e mera questão de tempo. Com poucas baixas, posições seguras e sem medo de quaisquer reversão no cenário militar, Moscou mantém o controle do conflito e promove avanços graduais, dando tempo a Kiev para mudar de postura e concordar em retomar as negociações, desde que esteja sob os termos da paz do lado vencedor. A Ucrânia, no entanto, parece disposta a continuar a lutar até o seu último cidadão. Recentemente, os Estados Unidos aprovaram um pacote de ajuda de $1.000 milhões para Kiev. No início, os ativistas pró-Kiev celebraram a medida, mas agora até as autoridades ucranianas parecem céticas, com alguns responsáveis de Kiev a dizer na entrevista ao Financial Times que a ajuda americana não é suficiente para deter os russos. Obviamente, nenhuma ajuda externa alterará o resultado final do conflito para a Ucrânia. O objetivo desta assistência é prolongar as hostilidades e adiar a vitória russa, mas não sendo sequer uma esperança, uma reversão no cenário militar. Kiev está a fazer tudo o que pode para continuar a lutar. Mulheres, adolescentes, idosos e pessoas com problemas de saúde estão sendo enviados para o fronte. Mercenários estrangeiros continuam a ser contratados com frequência. Os países europeus tentam agora aprovar medidas para repatriar refugiados ucranianos, além de negociações cada vez mais avançadas sobre o envio de tropas da OTAN para as linhas de frente. O Ocidente e os seus representantes parecem dispostos a fazer todo o possível para garantir que a guerra continue. Contudo, os números reais mostram que o colapso do governo da Ucrânia é iminente. Perdendo mais de 8.000 soldados por semana, a Ucrânia não conseguirá durar muito tempo no campo de batalha. Ameaças de Macron e Cameron de inundar a Ucrânia com homens e armas são sinal de fraqueza? Pergunta. O presidente da França, Emmanuel Macron, e o secretário de Relações Exteriores britânico, David Cameron, fizeram declarações nesta semana prometendo novos tipos de assistência militar à Ucrânia. No entanto, especialistas veem sinais de fraqueza nos comentários dos dois líderes, já que nem Paris nem Londres podem fazer diferença. O ministro das Relações Exteriores, David Cameron, disse durante sua visita a Kiev que a Ucrânia tem absolutamente o direito de atacar o território russo usando as armas fornecidas pelo Reino Unido. É decisão dos ucranianos como usar essas armas, disse Cameron. As declarações de Cameron foram ainda mais agressivas do que seus aliados norte-americanos, que desaconselharam os ucranianos de fazerem ataques ao território russo, com exceção da Crimeia. Não discutimos quaisquer restrições que colocamos nessas coisas. Assim como a Rússia está atacando dentro da Ucrânia, você pode entender por que a Ucrânia sente a necessidade de garantir que tem a capacidade de contra-atacar, disse Cameron, segundo a agência de notícias. Enquanto isso, o presidente francês Emmanuel Macron repetiu a ideia expressa ainda no final de fevereiro de enviar tropas da OTAN para a Ucrânia. No entanto, em entrevista à revista The Economist, Macron mencionou 2 condições para a participação da França. Caso a linha de frente do regime de Zelensky desmorone e se a aliança for oficialmente convidada pelo país. Paulo Raffoni, diretor da Fundação CIP, com sede em Bruxelas, lembrou
que os líderes europeus estão mais agressivos verbalmente à medida que seu papel secundário no conflito ucraniano se torna cada vez mais óbvio. Nem o Reino Unido, nem a França ou a Alemanha podem fazer a diferença na Ucrânia. Os europeus seguem o caminho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos definem o tom. Apenas mantém a Ucrânia sobrevivendo até as eleições estadunidenses, disse o especialista. Em resposta à declaração de Cameron sobre o envio de mísseis de longo alcance para a Ucrânia, a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que Londres deve se preparar para um dia sofrer ataques de seu cliente, o regime nacionalista ucraniano. Zakharova deu como exemplo o que ocorreu com Washington no ano passado, que durante o infame ataque terrorista em 2001 foi vítima dos mesmos islamitas que os Estados Unidos criaram e armaram no Afeganistão nos anos de 1980. Em resposta à ideia de Macron de enviar tropas da OTAN a convite de Kiev, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, chamou as declarações do francês de perigosas. Levantar a mera possibilidade de envolvimento da França é perigoso, disse Peskov. O porta-voz lembrou que a Rússia não está sozinha em avaliar que o envio das tropas da aliança ao país é um caminho para o inferno, levando a uma guerra direta. Giuseppe Conte, ex-primeiro-ministro da Itália e líder do movimento de oposição Movimento 5 Estrelas, disse que Macron comete um grande erro e se pronunciou contra o envio de mais armas para o regime de Zelensky em uma entrevista ao canal de televisão LA7, dizendo que tal política apenas adia as tão esperadas negociações entre Moscou e Kiev. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, também reagiu de forma crítica à ideia de Macron de enviar uma força coletiva da OTAN. Qualquer um pode nos pedir qualquer coisa, mas posso dizer que nenhum soldado eslovaco cruzará a fronteira com a Ucrânia, diz Fico, segundo a agência de notícias eslovaca TASS. Já Macron enfatizou que ele não excluía a medida porque a Rússia também não excluía nada. No entanto, em uma recente entrevista em março, Putin chamou a participação de tropas da OTAN no conflito ucraniano de uma linha vermelha para a Rússia. Já Paolo Rafoni viu nessa situação a fraqueza tanto do Reino Unido quanto da França, que não podem tomar decisões sobre como a OTAN irá proceder na Ucrânia. Portanto, qualquer acordo de paz só pode ser negociado diretamente entre os Estados Unidos e a Rússia, mas nesse período eleitoral dos Estados Unidos isso não é possível, finalizou. Queda de Chassoviar pode se tornar ponto de virada no conflito na Ucrânia, avaliam especialistas. Após o anúncio da imprensa, nesta sexta-feira, 3/5/2024, pelo vice-chefe da diretoria principal de inteligência da Ucrânia, Vadim Skabitsky, de que é apenas uma questão de tempo até que as forças russas tomem a cidade de Chassoviar. O ponto em questão agora é sobre as consequências dessa tomada. Segundo especialistas, Chassoviar é de importância primordial tanto para as forças russas quanto para as ucranianas, pois a cidade tem significância política, militar e logística, afirmou o especialista militar e herói de guerra russo Rustem Krupov. Do ponto de vista militar, a cidade continua sendo um dos principais pontos de defesa, servindo de apoio logístico e técnico ao grupo de batalha ucraniano nessa área, disse Skibitsky, destacando também a vantajosa posição topográfica da cidade. Quanto à importância política, a tomada de Chassoviar pelas tropas russas, anteriormente descrito pelo presidente ucraniano Vladimir Zelensky como uma fortaleza inexpugnável, será um novo golpe moral e psicológico para as tropas ucranianas, cujo espírito de luta já está em frangalhos, segundo Skibitsky. Ele opinou que a estratégia russa agora deve ser de transformar a ofensiva em uma reação em cadeia, com ataques constantes, pressão e ações. O colapso de alguns elementos de defesa ucraniano, como o apoio logístico, contribuirá para o colapso da defesa das forças de Kiev na linha de frente. O especialista militar e professor do Departamento de Análise Política e Processos Sociopsicológicos da Universidade Russa da Economia, Plekhanov Oleg Glasnov, concorda. Quando Donetsk se tornou a capital da República Popular de Donetsk, Kramatorsk se tornou a capital da região de Donetsk, na parte da Ucrânia, ou seja, a queda de Chassoviar é como a Batalha de Kursk na Segunda Guerra Mundial. A guerra por procuração com a OTAN continua, mas o exército ucraniano continuará a recuar. Donbás está perdida para eles. É por isso que a queda de Chassoviar é um ponto de virada, apontou Glasnov.
No canal de notícias russo no Telegram, o comentarista Vani Obozo-Revatel relatou mais cedo que uma brigada de assalto do batalhão Azov desobedeceu uma ordem do comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas, Alexander Sirski, para enviá-los a Chasiv na tentativa de defender a cidade diante do avanço russo. A ordem foi sabotada porque os comandantes da brigada consideraram Chasiv perdida para o exército ucraniano, segundo o comentarista. Em 2024, a Ucrânia já perdeu mais de 111 mil soldados, diz o ministro da Defesa da Rússia. Na sequência da operação militar especial russa, tropas ucranianas já perderam só em 2024 mais de 111 mil soldados, disse nesta sexta-feira, 3/5 de 2024, Sergei Shoigu, ministro da Defesa da Rússia. Ao todo, eles perderam 111 mil pessoas, 21 mil unidades militares e equipamentos militares, disse Shoigu em uma conferência com a liderança das Forças Armadas da Rússia. Durante a reunião, o ministro revelou também que as tropas ucranianas estão perdendo 1.000 combatentes diariamente por causa das demandas dos Estados Unidos e aliados para deter o avanço das Forças Armadas da Rússia a qualquer custo. Os Estados Unidos e seus aliados exigem que a Ucrânia evite o colapso da defesa a qualquer custo e impeça o avanço das tropas russas. Como resultado das perdas diárias do adversário, em abril aumentaram para 1.000 militares, disse Shoigu. Autoridades ucranianas estão intensificando a mobilização buscando agradar a seus mestres ocidentais para continuar a receber assistência financeira e militar deles, detalhou o ministro russo. Para recompor as reservas, o regime de Kiev intensifica a mobilização. Os ucranianos que não querem lutar são enviados à força para a linha de frente. Essa atitude desumana em relação à sua população é evidência do desejo das autoridades ucranianas de se curvar aos mestres ocidentais para continuar a receber assistência financeira e militar deles, disse Shoigu. Desde o início do ano, as Forças Armadas da Rússia assumiram o controle de 547 km² de território das novas regiões do país. Além do mais, nas últimas 2 semanas foram libertados os assentamentos de Novobak, Mutovka, Semnovka e Berdyk, na República Popular do Donetsk. Países do G7 deixam de discutir confisco total de ativos russos por receio de retaliação, diz mídia. Representante do grupo dos 7 tem afirmado em privado que a questão do confisco total dos ativos russos já não é mais discutida, escreve o Financial Times. Embora a Ucrânia continue insistindo no confisco completo dos ativos da Rússia, os representantes do G7 afirmam em privado que esse tópico não é mais discutido. Em vez disso, eles estão estudando maneiras alternativas de extrair proveito dos ativos congelados, relata a notícia. Segundo destaca o jornal, os países europeus querem ficar longe de tudo que possa afetar seus próprios ativos, temendo retaliação. O jornal relata também, citando fontes anônimas, que vários países, tais como a Indonésia e a Arábia Saudita, estão tentando persuadir os países da União Europeia a não confiscar os ativos russos, pois temem pelo futuro de seus próprios bens no Ocidente. Eles estão muito preocupados, disse um funcionário europeu, acrescentando que a principal preocupação de tais países é saber se seu próprio dinheiro está em segurança. Após o início da operação militar especial da Ucrânia, os países do G7 e a União Europeia congelaram quase metade das reservas de divisas da Rússia, no valor de cerca de 300 bilhões. Os países ocidentais têm procurado ativamente a maneira de confiscar esses ativos e transferir o dinheiro para Kiev. O Kremlin destacou que tais decisões serão mais um passo na violação grave de todas as regras e normas do direito internacional. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia chamou o congelamento de ativos russos de roubo, observando que essas medidas visam não apenas fundos privados, mas também os ativos estatais de Moscou. Como esclareceu o chanceler russo Sergei Lavrov, em caso de confisco de ativos russos congelados no Ocidente, a Rússia responderá de forma adequada. Turquia está ciente de como o Ocidente a atacará após o bloqueio de comércio com Israel, diz Erdogan. O presidente turco, Erdogan, disse na sexta-feira, 3/5 de 2024, que a guerra na faixa de Gaza saiu do controle devido ao apoio incondicional do Ocidente, acrescentando que Ankara está consciente de que sofrerá retaliações por sua decisão de suspender o comércio com Tel Aviv. O único objetivo da Turquia ao cortar as relações comerciais é forçar Israel a declarar um cessar-fogo que interrompa sua ofensiva mortal na faixa de Gaza, acrescentou Erdogan. Nosso único objetivo é forçar o governo de Israel, que saiu do controle devido ao apoio incondicional do Ocidente, a estabelecer um cessar-fogo, afirmou o presidente ao se dirigir a membros de um grupo empresarial nacional em Istambul, segundo a agência turca Anadolu. Criticando as nações ocidentais
Erdogan disse esperar que esses países atacassem a Turquia por causa da decisão. Estamos bem cientes de como o Ocidente nos atacará devido às nossas restrições comerciais a Israel. Quando for alcançado um cessar-fogo e for permitida ajuda suficiente em Gaza, o nosso objetivo será alcançado. A ação da Turquia será um exemplo para outros países. Não buscamos hostilidades ou conflito com nenhum país da nossa região. Não queremos ver confrontos, sangue e lágrimas na nossa geografia, complementou. A guerra na faixa de Gaza forçou 85% da população territorial a se deslocar em meio à escassez aguda de alimentos, água potável e medicamentos. Enquanto 60% da infraestrutura no enclave foi danificada ou destruída, de acordo com a ONU. No início do dia, Erdogan confirmou que, na quinta-feira, 2/5 de 2024, seu governo havia suspendido todo o comércio com Israel, que chega a cerca de 9,5 bilhões de dólares. Houve um volume de comércio de 9,5 bilhões entre nós. Ignorando esse volume de comércio, fechamos a porta, afirmou o mandatário citado pela mídia. Mídia. Estados Unidos querem começar a certificar estaleiros do Indo-Pacífico que poderão ser usados em guerra. Os militares dos Estados Unidos realizarão trabalhos de manutenção em até 6 navios de sua marinha em estaleiros internacionais no Japão, na Coreia do Sul e na Índia no próximo ano fiscal, se aprovados pelo Congresso, com o objetivo de acompanhar a capacidade naval da China. O pedido para aprovação tem chance de ser autorizado ainda este ano, relata o jornal Nikkei Ásia, acrescentando que, se receber luz verde, expandirá o uso de estaleiros estrangeiros para esse tipo de trabalho em navios da Marinha dos Estados Unidos e levaria a certificação de estaleiros que correspondem aos padrões norte-americanos. A mídia apontou que o uso de estaleiros estrangeiros emergiu como prioridade máxima para a Marinha, à medida que se torna claro que a capacidade interna americana não é suficiente para acompanhar a China. Se tivermos que ir para a guerra, teremos então pleno conhecimento de quais estaleiros e países podemos realmente enviar esses navios para podermos fazer os reparos de danos que serão necessários, disse Carlos Del Toro, secretário da Marinha dos Estados Unidos, em uma audiência na quarta-feira no Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Representantes sobre o Orçamento Fiscal de 2025. Conforme a atual estrutura, se houvesse um conflito no Estreito de Taiwan, por exemplo, os militares estadunidenses teriam de devolver os navios danificados a Guam, ao Havaí ou à costa oeste dos Estados Unidos para reparações. Ao fazer os reparos nos estaleiros mais próximos da ação, os Estados Unidos conseguiriam devolvê-los rapidamente ao campo de batalha. Nos últimos anos, a Marinha dos Estados Unidos experimentou reparos em pequena escala em estaleiros de aliados e parceiros. No mês passado, o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida concordaram em explorar a reparação de navios em estaleiros japoneses. Isso ocorreu após uma viagem de Del Toro em fevereiro ao estaleiro Mitsubishi Heavy Industries, em Yokohama, Japão. Antes disso, ele esteve na Coreia do Sul para visitar estaleiros na cidade de Ulsan. Em declaração conjunta, após uma reunião em setembro de 2023, Biden e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi saudaram o surgimento da Índia como um centro para a manutenção e reparação de meios avançados da Marinha dos Estados Unidos e outras aeronaves e embarcações. A construção naval comercial estadunidense está paralisada desde a década de 1980 devido a regulamentações superprotetoras e à diminuição da força de trabalho operária. Os Estados Unidos precisarão de 50 mil ou mais trabalhadores em estaleiros para dar resposta à futura procura de construção e reparação naval, disse Del Toro ao Comitê da Câmara. Embora as reparações de navios norte-americanos ofereçam uma nova oportunidade de negócio para os estaleiros, a referência direta de Del Toro ao uso dos espaços em tempo de guerra poderá deixar os aliados nervosos. Uma vez identificados, eles poderão ser os primeiros a serem alvo de um adversário se a guerra eclodir, disse um ex-almirante da Força de Autodefesa Marítima do Japão, citado pela mídia. Estados Unidos transferem caças e drones para o Catar após o Emirados Árabes Unidos retirarem permissão aos aviões americanos. Os Estados Unidos estão transferindo caças e drones para o Catar depois que os Emirados Árabes Unidos revogaram a permissão para aeronaves americanas atacarem alvos no Iêmen e no Iraque, escreveu o The Wall Street Journal, citando funcionários dos Estados Unidos. Em fevereiro, os Emirados Árabes Unidos notificaram os Estados Unidos que não permitiriam mais que aeronaves e drones dos Estados Unidos estacionados na base aérea de Al-Drafa, em Abu Dhabi,
lancem ataques contra o Iêmen e o Iraque. Isso levou o comando americano a enviar um número adicional de aeronaves para a base aérea de Al-Uden, no Catar, aponta o jornal. Destaque-se que os Emirados Árabes Unidos tomaram essa decisão por medo de serem retaliados a partir do território do Iêmen ou do Iraque por assistência aos militares norte-americanos. Um funcionário dos Emirados Árabes Unidos confirmou à publicação que as restrições às missões de combate foram adotadas com base na questão de autodefesa. Além disso, segundo ele, a decisão também foi tomada porque os Estados Unidos não tiveram pressa em tomar medidas para proteger os Emirados Árabes Unidos após os ataques do exterior em seu território em 2022. A publicação relata também, citando uma fonte informada, que nos últimos dias os Estados Unidos e o Catar concordaram em transferir caças, aeronaves de conhecimento e drones para a base aérea de Al-Uden. Segundo descreve o Wall Street Journal, com referência a funcionários estadunidenses, os Estados Unidos também estão considerando atingir alvos no Oriente Médio a partir de Djibouti, na África Oriental. Diretor russo do FMI, BRICS pode oferecer alternativas se o dólar entrar em colapso. Os países do BRICS poderiam fornecer uma alternativa ao dólar americano se o sistema monetário internacional entrar em colapso. Segundo o diretor executivo do Fundo Monetário Internacional para a Rússia, Alexei Mozin, os países do BRICS poderiam criar uma unidade de conta que seria construída sobre as moedas dos 5 países membros do grupo, incluindo o real brasileiro, o rublo russo, a rúpia indiana, o yuan chinês e o rand sul-africano. Muito está sendo escrito sobre as deficiências do sistema atual. Além disso, muitas publicações mencionam o BRICS no que diz respeito à associação oferecer uma alternativa de pagamento e solução, disse Mozin. A proposta está sendo discutida caso o dólar americano e o sistema monetário internacional entrem em colapso. Será necessário transformar esta unidade de conta do BRICS em uma moeda real apoiada por mercadorias, disse o representante russo. Atraso na implantação do Boxer destaca frota envelhecida e falta de capacidade de reparo. É provável que a Marinha dos Estados Unidos consiga consertar seu navio de assalto anfíbio Boxer de quase 30 anos com uma equipe subaquática, mas o dilema de como consertar o navio e redistribuí-lo o mais rápido possível destaca os desafios duplos da força de uma frota anfíbia antiquada que não tem a capacidade de reparo necessária, disse o secretário da Marinha aos repórteres. Boxer deixou San Diego, Califórnia, para implantação em 1º de abril. Já estava atrasado, pois o companheiro Somerset deixou a cidade em janeiro. Somerset era o único membro do Boxer Amphibious Raid Group preparado para partir daquele momento. Boxer e Rapid Ferry ficaram para manutenção antes de partir na primavera. Mas o Boxer teve que dar meia volta em 11 de abril devido ao que foi finalmente determinado ser um problema com o leme de eastboard e o sistema de rolamentos do navio. O US Boxer executará reparos no leme de eastboard na estação naval de San Diego. Os reparos na água serão realizados no cais e provavelmente não exigirão doca seca. O Boxer pode retomar sua implantação já neste verão, disse o comandante Arlon Abrahamson, porta-voz do comandante das Forças Armadas de Superfície, em comunicado em 15 de abril. O secretário da Marinha, Carlos Del Toro, disse aos repórteres após um discurso na conferência Modern Day Merging esta semana que o Boxer acabou de sair de uma disponibilidade muito complicada e estamos investigando a razão pela qual o rolamento do leme falhou. A Marinha também ainda está investigando se pode resolver totalmente o problema com uma equipe de reparos subaquáticos, em vez de ter que esperar que uma doca seca em San Diego esteja disponível. No entanto, esperar por uma doca seca causaria mais atraso na redistribuição do navio para o Pacífico, disse Del Toro, acrescentando que a Marinha deverá conhecer o plano final de reparação nos próximos dias e que as equipes estão a preparar-se para ambos os resultados. Del Toro observou que pode haver deficiências materiais em novos navios, mas é muito mais provável que a frota antiga as experimente. Na Marinha Anfíbia, em particular, basicamente não conseguimos comprar novos navios anfíbios no ritmo que deveríamos ter feito durante décadas e agora estamos pagando as consequências disso, disse ele.
Ele observou que o plano orçamentário fiscal da Marinha para 2025 mostra que o serviço está se preparando para comprar docas de transporte anfíbio da classe Santo Antônio no F-25, F-27 e F-29, bem como o próximo navio de assalto anfíbio da classe América do F-27. Estou esperançoso quanto ao futuro e continuaremos a fazer o melhor que pudermos para substituir os antigos navios de guerra anfíbios, disse ele, observando que os obstáculos à implantação como o do Boxer se tornariam menos comuns quando a idade média dos anfíbios da frota é mais jovem. Durante anos, os legisladores pressionaram a Marinha a assinar um contrato de vários navios com a Ingalls Shipbuilding da HII para reduzir o custo de compra dessas plataformas anfíbias. A Marinha, apesar de várias medidas do Congresso que lhe conferem a autoridade contratante, recusou-se a tomar esta medida, alegando incerteza sobre quantos navios anfíbios, se houve algum, pretende comprar no futuro. Com o debate sobre o futuro das aquisições da classe Santo Antônio agora resolvido, Del Toro disse que a Marinha espera ter este acordo multinavio elaborado nas próximas semanas. O chefe de aquisições da Marinha está em estreitas discussões com o estaleiro e, obviamente, estamos tentando negociar o melhor acordo possível em nome do contribuinte americano. Portanto, sinto-me confiante de que, esperançosamente, nas próximas semanas poderemos ter um acordo negociado que possamos anunciar, disse Del Toro. Base militar dos Estados Unidos está sob fogo no leste da Síria, diz fonte. Uma base militar dos Estados Unidos foi alvo de disparo de mísseis no campo petrolífero de Oman, na província de Deir el-Zor, no leste da Síria, nesta sexta-feira, 3/5/2024, disse uma fonte local. 7 mísseis foram disparados contra a base dos Estados Unidos no campo petrolífero de Oman. 3 deles pousaram dentro da base pelo lado sudeste. Os outros 4 mísseis pousaram nas proximidades da base, detalhou a fonte. Segundo a fonte, colunas de fumaça podiam ser vistas no local.